Você já se perguntou se existe um poder real na oração? Já sentiu, lá no fundo da alma, como se falasse com Deus, mas as palavras apenas ecoassem no silêncio? Já teve a sensação de que suas súplicas não passavam do teto do quarto? Pois hoje nós vamos juntos quebrar esse silêncio. Vamos orar de um jeito diferente. Uma oração baseada em algo que saiu diretamente da boca de Jesus. Lucas 10:9 diz: curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Essa não é uma simples frase. Isso é um decreto. E é uma promessa. É um portal para o sobrenatural. E nesta hora, em plena conexão com a palavra viva, você vai mergulhar em uma oração que não só alcança o céu, mas que traz o céu até aqui, agora, sobre sua vida. O reino de Deus vai se aproximar de você neste exato momento. Prepare-se, porque essa oração não é comum. Ela é cura, ela é libertação, ela é transformação. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós entramos na Tua presença agora com reverência, com temor e com fé. Nós nos colocamos diante do Teu trono de graça, não como religiosos, não como homens e mulheres que querem impressionar com palavras, mas como filhos que precisam do Pai. Pai, hoje nós nos posicionamos sobre Lucas 10:9. Jesus, o Teu Filho, amado, nos ensinou que o Teu reino se manifesta onde há cura, onde há compaixão, onde há presença. E é por isso que neste momento, cada pessoa que ora comigo, onde quer que esteja, menos no carro, na cozinha, no hospital, no quarto escuro, na beira do desespero, seja envolvida agora pela Tua presença gloriosa. Espírito Santo, visita cada ambiente, transforma o natural em sobrenatural, que a atmosfera mude, que a opressão desapareça, que a doença recue, que a mente se liberte, que o corpo sinta o toque do céu. Senhor, nós não estamos aqui para repetir palavras vazias, estamos aqui para invocar a Tua glória, para declarar que o reino de Deus está próximo, o reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Pai, nós clamamos agora por cura, conforme está escrito. Cura, Senhor, aquele que sofre de dores crônicas, alivia aquele que vive sob o peso da enfermidade, liberta aquele que os médicos já desenganaram. Jesus, quando o Senhor enviou os 72 discípulos, eles voltaram alegres dizendo que até os demônios se submetiam em Teu nome. Então nós usamos esse mesmo nome agora, nome que está acima de todo nome, nome que tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, nome que o cura, nome que o liberta, nome que ressuscita, o nome que transforma em Jesus. Jesus, toca agora a mente perturbada, expulsa a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico. Onde há medo, traz paz. Onde há confusão, traz clareza. Onde há trevas, traz luz. Espírito Santo, sopra sobre os ossos secos, sopra vida sobre o casamento falido, sopra esperança sobre o jovem que pensa em desistir, sopra ânimo sobre a mulher que já não vê mais sentido, sopra renovação sobre o coração endurecido. Nós te convidamos, Espírito de Deus, para invadir nossas casas, nossas histórias, nossos pecados e nossas feridas com o Teu poder restaurador. Não queremos apenas ouvir falar de Ti, queremos ver a Tua glória. Pai, nós liberamos agora palavras de cura sobre os lares, que todo ambiente carregado de peso espiritual, de maldições hereditárias, de opressões demoníacas, seja completamente lavado pelo Teu sangue, que os doentes daquela casa sejam curados em nome de Jesus, que os filhos que estão longe voltem, que a paz volte a reinar, que a Tua presença se torne tangível, porque onde o Senhor está, nada permanece como está. O reino chegou. Pai, o reino chegou nesta casa, neste vídeo, neste momento. E se o Teu reino chegou, então o inferno precisa bater em retirada. Se o Teu reino chegou, a miséria não pode ficar, a tristeza não pode se instalar, o câncer não tem mais poder, e a opressão precisa ceder, porque o reino chegou e junto com ele veio o Rei dos Reis. Senhor, muitos que oram comigo agora estão cansados, desanimados, sentindo-se fracos na fé, mas a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós entregamos nossas fraquezas agora, Pai. Nós não temos forças, mas o Senhor, nós não temos todas as respostas, mas o Senhor é a resposta. Nós não sabemos o que virá amanhã, mas o Senhor já está lá. Nós não conseguimos entender o porquê da dor,
mas confiamos que o Senhor transforma toda dor em propósito. Deus, levanta agora esse que está prostrado. Enxuga as lágrimas, estende a tua mão, arranca do fundo do poço. Mostra que o Senhor é Deus vivo, Deus presente, Deus fiel. O mesmo Deus que curava em Lucas 10, ainda cura hoje. O mesmo Deus que tocava os doentes, ainda toca os corações. O mesmo Deus que levantava os caídos, ainda levanta os teus filhos agora. Senhor, nós nos rendemos agora à tua grandeza e contemplamos o teu poder infinito. Que cada palavra que sai de nossos lábios seja como semente lançada na terra fértil do teu coração, germinando fé inabalável, esperança viva e transformação profunda. Pai querido, assim como Jesus instruiu os discípulos a proclamarem o reino e liberarem cura em Lucas 10:9, nós estendemos agora nossas mãos e corações, crendo que toda barreira espiritual, toda resistência do inimigo, seja quebrada pelo teu escudo de fogo. Invadimos os lugares mais escuros, os recantos mais esquecidos do ser humano, trazendo luz para a alma cansada, refrigério para o espírito sedento. Deus de toda a compassividade faz jorrar um rio de misericórdia sobre quem se sente marginalizado, rejeitado, traído pelos próprios sonhos. Que esse rio lave mágoas, remova ressentimentos e abra caminho para o teu amor curador. Espírito Santo, sopra vida onde há desânimo, atiça o fogo da paixão por ti em cada coração abatido, reacende a chama da fé em cada mente que duvida. Nós declaramos agora que toda opressão mental, ansiedade que paralisa, pensamentos que atormentam, dúvidas que tolhem menos, seja dissipada como névoa ao sol, pois o teu vento soprará novas convicções, novas revelações, revelando que o reino de Deus não é teoria, mas experiência que muda fisiologia, neurologia e história. Jesus, nós invocamos o teu nome poderoso para quebrar toda maldição hereditária, todo padrão familiar de enfermidade, toda maldição de derrota. Quebra correntes, desfaz algemas espirituais invisíveis e liberta toda a família que clama. Neste instante, nós proclamamos que o pecador se converta, o viciado seja liberto, o oprimido seja liberto, que todo vício físico e espiritual perca o domínio e seja substituído pelo manancial de vida que flui do teu trono. Senhor, imprimimos agora na atmosfera declarações de fé. O reino de Deus está próximo, e cada vez que ecoa essa verdade, demônios fogem, cadeias se rompem, cemitérios espirituais se abrem em campos de ressurreição. Nós exigimos que a tua unção nazista sobre cada membro deste corpo, espiritualmente faminto, se torne testemunho vivo, testemunho de cura inexplicável, testemunho de milagres, testemunho de comunhão real contigo. Que cada lágrima derramada seja transformada em regozijo, cada clamor solitário seja respondido por uma sinfonia de louvor, cada ferida seja selada com o óleo da alegria. Pai, revela teus propósitos secretos para aqueles que se sentem sem direção, apontam norte em meio ao caos pessoal, profissional e emocional. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio. Deles Mateus 18:20. E nós nos unimos, não apenas em presença física, mas em espírito, orando lado a lado, conectados por elos invisíveis de fé. Que toda distância geográfica se torne irrelevante, pois o teu espírito se move livremente, unindo corações em uma só voz, em um só clamor. Vem, Senhor Jesus. Caminha sobre nossos medos, Senhor, e nos mostra a face da tua graça. Ensina-nos a orar como Jesus orou, com ousadia, autoridade e submissão total à tua vontade suprema. Que nesta hora cada pessoa que ouvir esta oração seja envolvida por uma unção de sabedoria divina para entender que oração não é tentativa de convencer a Deus, mas ato de alinhar nossa vontade à tua dana azul discernimento para perceber que o reino não se limita a um momento de oração, mas se espalha por cada decisão, cada ato de amor e cada gesto de compaixão. Espírito Santo, revele as áreas de pecado não confessado, leve ao arrependimento genuíno e preencha cada vazio com a tua presença incontestável. Renova as forças de quem se sente esgotado, cura as feridas do passado que impedem novos começos e liberta os cativos das prisões emocionais. Declaramos bênçãos de provisão sobre famílias endividadas, estabilidade sobre lares fragilizados, reconciliação sobre relacionamentos partidos. Que toda casa onde este vídeo for assistido experimente um mover divino, um avivamento caseiro, que flua
para toda a vizinhança. Que a glória que encheu o templo em Isaías, o manto que caía de Elias, a unção que repousou em Eliseu, se faça presente agora. Nós profetizamos restauração total, restauração de saúde, restauração de sonhos, restauração de identidade em Cristo. E quando a oração findar, que possamos permanecer em silêncio reverente, percebendo que algo mudou, que a atmosfera espiritual está carregada de possibilidade divina. Que nossos corpos sirvam de túmulos vazios para o velho homem e túmulos férteis para o novo homem que vive pelo Espírito. Concluímos esse momento de intercessão profetizando vitória, exaltando o Teu nome e proclamando que a cada batida de nosso coração, o Teu reino se aproxima ainda mais. Em nome de Jesus, aquele que é a ponte entre o céu e a terra. Amém. Assim como o Senhor enviou os 72 com um mandato de cura e libertação, nós também nos colocamos de pé, com o coração inflamado pela Tua palavra, crendo que onde pisarmos, o Teu toque se manifestará. Neste momento de oração, declaramos em unidade: Reino de Deus, desce sobre nós. Que cada mente cansada encontre descanso em Ti. Cada coração ferido seja consolado pelo Senhor das misericórdias. Cada corpo aflito receba a unção restauradora que cura o que está oculto e o que está visível. Espírito Santo, sopre com intensidade, levando embora toda incredulidade, substituindo-a pela fé inabalável que opera milagres. Jesus, Teu nome é autoridade. Amontoa-se sobre as estruturas do mal, derruba fortalezas de doença, de ansiedade, de fracasso e ergue em cada vida um novo começo. Declaramos, em nome de Jesus, que toda legião de enfermidades, de depressão, de tormento espiritual se dissolva como gelo ao sol, pois o calor da Tua glória é mais forte do que qualquer prisão invisível. Que cada lágrima derramada vire semente de alegria indizível. Que cada suspiro de desespero seja substituído por um cântico de vitória. Senhor, nós profetizamos ressurreição onde havia desolação, ressurreição de relacionamentos destruídos, de sonhos enterrados, de ministérios estacionados. Que o Teu Espírito crie em nós um novo ser, cheio de poder, de amor e de domínio próprio, e que ao final desta hora de oração, possamos sentir a pulsação do Teu reino correndo em nossas veias, levando-nos a viver não mais segundo o velho homem, mas segundo o homem novo, criado para boas obras desde antes da fundação do mundo. Enquanto prosseguimos, continuamos a declarar: o reino de Deus está em movimento. Que essa declaração ecoe não apenas nos nossos lábios, mas em cada pensamento, em cada atitude, transformando nossa visão de mundo, nossa forma de interagir com o próximo, nossa maneira de testemunhar a palavra. Pai, capacita-nos a ser instrumentos vivos desse reino aqui na terra, agindo com compaixão, falando com coragem, amando sem medidas. Dá-nos coragem para profetizar cura diante de hospitais, piedade diante de lares em crise e esperança diante de corações perdidos. Que a luz da Tua presença brilhe tão forte que nenhum medo se atreva a permanecer. Espírito de sabedoria, revele a cada um de nós onde depositamos nossas esperanças erradas, quais ídolos precisamos abandonar e que atitudes de submissão Te agradam. Ensina-nos a buscar primeiramente o Teu reino, confiantes de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Senhor, nesta reta final desta oração profética, consumimos todo resquício de dúvida, esmagamos todo receio de falhar como em pó, para que reste apenas fé, puro e simples, que move montanhas e faz portas se abrirem. Que nossas palavras sejam sementes que frutifiquem em verdadeiros testemunhos de milagres, para que o mundo veja e glorifique ao Pai que está nos céus. Ao soprar desta hora, quando o último amém ecoar, que cada pessoa perceba que ela não voltou ao mesmo lugar de antes, que corações se acenderam, que feridas começaram a cicatrizar, que a esperança foi reavivada, que o toque de Deus, safe as real, e que este vídeo continue a operar transformação muito além da duração da oração, em lares, em comunidades, em vidas que hoje se rendem ao Teu reino. Em nome de Jesus, aquele que envia e cura, damos por encerrada esta intercessão, mas não por concluída a obra que o Senhor iniciou. Amém. Pai amado, conforme avançamos nesta jornada de intercessão, conceda-nos um momento de silêncio interno, um espaço sagrado em nossos corações, para que possamos ouvir Tua voz suave, mas poderosa, ecoando como um sussurro de amor e direção. Que cada um de nós, agora,
sinto o bater do coração divino pulsando em nossas veias, impulsionando-nos a viver não apenas como espectadores, mas como protagonistas de teu plano redentor neste mundo. Senhor, levanta profetas contemporâneos, homens e mulheres dispostos a proclamar tua verdade com ousadia, denunciando toda injustiça, aliviando o sofrimento dos marginalizados e derramando esperança naqueles que foram esquecidos pelas multidões. Que possamos reconhecer em cada rosto humano um reflexo teu, digno de dignidade, compaixão e respeito. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, escuta agora o clamor de nações inteiras que sofrem sob a tirania da violência, da corrupção e da pobreza, e envia arcanjos para cercar e proteger teu povo, trazendo libertação às ruas sombrias e restaurando cidades que choram lágrimas de desespero. Senhor Jesus, tua missão foi marcada pela proximidade com os humildes, pelos gestos de ternura com os marginalizados e pela derramação de teu sangue na cruz, para que pudéssemos ter vida em abundância. Ensina-nos a orar com o mesmo espírito, de compaixão, pondo de lado o orgulho, a indiferença e os julgamentos precipitados, para que possamos ser instrumentos de reconciliação, instrumentos de cura e instrumentos de paz. Espírito Santo, enche-nos com teus dons de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus, para que possamos discernir o tempo e o lugar certos de agir, reconhecer as oportunidades divinas em meio às crises e antecipar os sinais do mover de Deus em nossa geração. Pai, clamo agora pela restauração de princípios éticos e morais em nossas famílias, para que nossos lares se tornem templos vivos, onde reine o perdão, a compaixão, a gratidão e a reverência a Ti. Que pais e mães conduzam seus filhos com amor equilibrado pela verdade, moldando caráteres que reflitam integridade, generosidade e serviço ao próximo. Senhor, desperta jovens que se sentem desorientados, sem propósito ou esperança, e oferece-lhes uma visão clara de teu chamado sobre suas vidas, imprimindo em seus corações o desejo ardente de buscar primeiro teu reino e viver de acordo com teus princípios eternos. Deus fiel, abençoa nossos líderes políticos, empresariais, comunitários e religiosos, menos com um contrito espírito de servidão, guiando-os a tomar decisões justas e equilibradas, sempre tendo em vista o bem comum e a promoção da vida em toda a sua plenitude. Jesus, tu és o bom pastor que não abandona o rebanho, que busca a ovelha perdida e que carrega os feridos sobre teus ombros. Neste instante, pedimos que teu olhar de amor se estenda a cada pessoa que se sente desgarrada, afastada ou sem valor, ressuscitando sonhos, evocando dons latentes e reacendendo a chama da esperança em cada um. Espírito Consolador, envolve aqueles que choram, aqueles que cavalgam em desertos de solidão, aqueles que carregam traumas e abandono, trazendo-os para o oásis de tua presença, onde as águas vivas fluem sem cessar, curando as feridas mais. Senhor, estabeleça uma aliança de prosperidade espiritual, emocional e material sobre teu povo, pois sabemos que prosperar não significa acúmulo de bens, mas fluir em tua vontade, experienciar a abundância de paz, alegria e amor, e ser canal de bênçãos para muitos. Concede-nos discernimento para perceber as armadilhas do inimigo, o orgulho, a ganância, a vaidade, o medo, e capacita-nos a resistir firmes, revestidos com a armadura espiritual descrita em Efésios 6, empunhando a espada do Espírito, que é a tua palavra viva e eficaz. Agora, em um só coração e em uma só voz, declaramos que o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em nós. E isso, Pai, é garantia de vitória, garantia de restauração, garantia de profetizamos sobre todos os que ouviram ou ouvirão esta oração, que o teu mover transcenda as barreiras geográficas, culturais e linguísticas, causando um avivamento global, reacendendo a fé em lugares que se tornaram desertos, espirituais, e estabelecendo tua glória como fundamento sólido em cada canto desta terra. Que nossos corpos se tornem sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ti, que nossas mãos trabalhem em obediência, que nossos lábios proclamem Teu Evangelho com clareza, e que nossos pés caminhem em novas áreas missionais, levando o aroma de Cristo onde antes havia escuridão. Ao findar este momento de oração profética, estabelecemos um decreto de paz sobre nossas mentes, gratidão sobre nossos lábios
e fé sobre nossos corações, e assim, vestidos com a justiça de Cristo, partir em paz, sabendo que o reino de Deus está em nós, ao nosso redor, e funcionando por meio de nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, para todo o sempre. Amém. Agora, enquanto nossas vozes se elevam em uníssono, Senhor, pedimos que o Teu Espírito de compaixão e graça penetre até as profundezas das nossas emoções, tocando o lugar onde o coração humano se conecta diretamente com o âmago divino. Que toda barreira de dureza seja derretida pelo calor do Teu amor, libertando fluxos de sensibilidade piedosa, que nos impulsionem a enxergar o próximo com olhos de misericórdia e a agir com mãos generosas. Pai, faz com que a cada batida do nosso coração sintamos o pulsar do Teu coração, e que Ele nos ensine a pulsar em sincronia com os passos de Jesus, andando não segundo a lógica do mundo, mas segundo a sabedoria do reino, que não se baseia em regras vazias, mas na vivência autêntica da Tua presença. Espírito Santo, concede-nos a revelação das Escrituras de forma viva, trazendo à mente exemplos de fé inquebrantável, menos como Daniel na cova dos leões, como Enoque que andou com Deus e não viu a morte, como Paulo que aprendeu a viver, contente em qualquer situação, para que possamos declarar com convicção que, independentemente dos desafios, seremos sustentados pelo Teu poder e jamais seremos abalados. Senhor, toca agora a área dos nossos relacionamentos mais frágeis, cura feridas emocionais entre cônjuges, restaura a confiança abalada entre amigos, reconcilia famílias que foram dilaceradas pelo orgulho e pela mágoa e, acima de tudo, capacita-nos a amar a quem nos ofende, a perdoar sem reservas, a orar pelos que nos perseguem, seguindo o exemplo daquele que, pendurado na cruz, suplicou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Faz desse perdão ativa a corrente de libertação que percorre gerações, quebrando cadeias de ressentimento e abrindo espaço para a paz que excede todo entendimento. Deus de transformação, não nos deixa apenas aqui, paralisados por palavras bonitas, leva-nos a agir. Que a chama acesa em nossos corações se transforme em brasa viva, que acenda outras vidas, nas ruas, nas praças, nos lares, nas instituições, onde houver um coração sedento, que sejamos portadores de água viva. Ensina-nos a ouvir o clamor dos pobres, a interceder pelos doentes, a levar a Tua esperança aos presos espirituais e a derramar gestos concretos de amor que falem mais alto do que qualquer discurso. Mostra-nos onde há lágrimas impossíveis de conter, para que possamos enxugar com o bálsamo celestial da Tua promessa fiel. A arena de batalha espiritual. Este mundo precisa de guerreiros que lutam não com armas de metal, mas com a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Por isso, reveste-nos com toda a armadura descrita em Efésios, calçando-nos com o Evangelho da paz, protegendo-nos com o escudo da fé, cobrindo-nos com um capacete da salvação e empunhando a espada viva que vai destruir fortalezas de dúvida e incredulidade. Rogamos, Senhor, que cada desafio futuro seja transformado em plataforma para o testemunho do Teu poder, e que, ao invés de recuar, clamemos ainda mais alto, sabendo que a vitória final já foi decretada na cruz do Calvário. Para aqueles que se sentem impotentes, concede ousadia. Para aqueles que se sentem fracos, concede força. Para aqueles que se sentem sem direção, concede clareza e visão. E ao final desta hora de intercessão profética, pedimos um derramamento massivo da Tua unção sobre cada um de nós, como do óleo derramado sobre a cabeça de Arão, que escorreu até a borda da barba, representando a abundância da Tua graça e consagração completa. Que a mesma unção que rompeu cadeias aposte nas nossas mãos, nos impulsione a sacerdócio ativo, a missão constante e a adoração ininterrupta, para que a expressão da nossa vida seja um hino vivo que proclama: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Em nome de Jesus, amém. Agora, ao prosseguirmos neste mover profético, Senhor, clamamos para que o Teu sopro criador continue a rasgar véus espirituais e a revelar mistérios ocultos. Que a mesma autoridade que Jesus outorgou aos 72 esteja sobre cada ouvinte, capacitando-os a operar sinais e prodígios, expulsar trevas e proclamar a cura, conforme Lucas 10:9. Pois não estamos limitados pelas circunstâncias terrenas.
mas ungidos pelo mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Pai, invadimos cada dimensão de aflição emocional, física, financeira, relacional, espiritual, e declaramos que toda cadeia invisível seja quebrada agora, que toda prisão mental estilhaçada, que todo deboche do inimigo mude de tom, rendendo-se à majestade de Jesus. Espírito de profecia, sussurra segredos do alto aos nossos ouvidos, concede visões do teu plano eterno e revela o passo seguinte de cada um, para que não caminhemos mais por fé em obras, mas por fé que o gera obras sobrenaturais. Senhor, envia uma avalanche de milagres de provisão, multiplica teus pães em mesas e em corações, abre janelas no céu para derramar chuvas de graças em lares endividados, derrama recursos sobre vidas que clamam por socorro financeiro, para que ninguém diga que orou em vão. Nós reclamamos para cada ministério que se ergue neste instante uma colheita abundante de almas transformadas, testemunhos vivos que ecoem pelas redes sociais, pelas ruas das cidades, pelos corpos de água que circundam igrejas, e que cada conversão seja como semente que germina em igrejas plantadas, em grupos de oração, em lares abençoados pela presença tangível do teu Espírito. Jesus, carrega a tua cruz sobre nós, pois sabemos que carregar a nossa própria cruz é seguir-te em obediência, mesmo quando o vento sopra contra, mesmo quando o corpo cansa, mesmo quando a lógica humana quer desistir, mas nós escolhemos prosseguir, porque a nossa esperança está firmada no Senhor que não falha, que não muda, que permanece ontem, hoje e eternamente. Espírito Santo, coteja nosso coração com a lâmpada da tua palavra. Revela áreas de preconceito disfarçado, do zelo equivocado, de evangelismo vazio, para que possamos nos arrepender genuinamente e alinhar cada pensamento, cada palavra e cada ação ao exemplo de humildade, compaixão e autoridade de Jesus. Pai, nós te convidamos agora para selar um pacto de amor com cada participante desta oração, para que jamais esqueçam o momento exato em que o céu desceu e habitou no meio deles, para que sempre que enfrentem novas batalhas, possam retornar a este instante e lembrar que foram constituídos sacerdotes e profetas, angaidos para curar, ungidos para libertar, ungidos para proclamar a esperança ao mundo desesperado. Senhor, faz os nossos lábios portas de vento, que espalhem a fragrância de Cristo em cada palavra, e que dessa fragrância resulte arrependimento, fé crescente e amor incondicional. Que cada respiração torne-se um ato de adoração, cada passo um testemunho de fé e cada decisão um reflexo da soberania divina. Agora, em um grande clamor final, antes de encerrarmos esta sessão de intercessão, unimos nossas vozes e declaramos: Reino de Deus, transforma nossas cidades. Reino do Dias, renova nossas famílias. Reino do Dias, restaura a nossa juventude. Reino do Dias, aviva a tua igreja, e confiantes de que já foste ouvido, aguardamos o mover puro e perceptível do teu Espírito, certos do que, ao fim desta hora, nada será como antes, pois fomos tocados pelo toque vivo do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, aquele que envia, cura e consola. Amém. Agora, Pai eterno, nós declaramos diante do teu trono que cada coração aqui reunido seja marcado de forma indelével pela experiência deste momento sagrado, que o sopro divino que já circula nesta atmosfera penetre em cada célula do nosso ser, imprimindo no nosso DNA espiritual a convicção inabalável de que fomos criados para habitar na presença do Altíssimo. Que a mesma unção que se derramou sobre os profetas do Antigo Testamento, que fez Elias atravessar o céu em carruagem de fogo e Eliseu multiplicar o azeite numa jarrinha quase vazia, menos venha agora sobre nós, renovando nossas forças como as da águia, elevando-nos acima das tempestades da dúvida e da desesperança. Deus de milagres, envia mensageiros celestiais para ministrar aos corações feridos, que anjos sejam veículos das tuas promessas, sussurrando nos ouvidos aflitos palavras de esperança, acessando memórias espirituais que curam traumas e traçando futuros repletos de planos de restauração. Senhor, confirma na terra este governo de justiça e de retidão que proclamamos em oração. Que nossos passos estejam alinhados com teu propósito eterno, para que possamos andar com o Senhor como Enoque, sem ver a morte, mas sendo translados de glória em glória, vivendo uma jornada de intimidade diária, em que cada amanhecer traga revelação fresca
do teu amor. Espírito Santo, afasta de nós todo engano satânico que tenta nos confundir com vozes de desânimo, críticas destrutivas e mentiras que roubam paz. Reveste-nos com a couraça da verdade, concedendo-nos graça para discernir o sutil, coragem para rejeitar o que não procede de ti e ousadia para proclamar a integridade do Evangelho em meio à cultura. Pai, queremos ser as testemunhas vivas dessa oração profética. Por isso pedimos que tu multipliques em nós os dons espirituais, o dom da palavra de sabedoria, da palavra do conhecimento, do dom da fé que remove montanhas, do dom de curar, do dom de operar milagres, do dom de profecia, do dom de discernir espíritos, do dom de línguas e da interpretação de línguas, para que possamos edificar a igreja e impactar o mundo com sinais que confirmam a mensagem. Convidamos, Senhor, cada pessoa que ouve esta oração a escrever num quadro de visão as promessas que recebeu, para que cada vez que olhar para aquele mural de fé, recorde o momento em que o céu se abriu em sua direção. E quando surgirem vozes contrárias, dúvidas, receios, críticas externas, que elas sejam abafadas pela multidão de testemunhos que surgirão curas inesperadas, reconciliações milagrosas, provisões impossíveis derramadas, conversões repentinas, avivamentos espontâneos em lares e salões de oração. Deus de amor, que a chama acesa no coração de cada um seja mantida viva pela prática diária de comunhão com Ti, estudo intenso da Tua Palavra, celebração genuína em espírito e em verdade, oração constante em todo tempo e compaixão, ativa em relação ao próximo. Que este movimento não termine quando o vídeo chegar ao fim, mas se transforme num estilo de vida que contagie famílias, igrejas e comunidades inteiras. Revela-nos, Senhor, áreas onde somos chamados a ações concretas, visitas aos enfermos, apoio aos vulneráveis, proclamação do Evangelho em lugares onde o nome de Jesus ainda não foi anunciado. Capacita-nos a amar de forma prática, a servir com humildade e a ofertar nossos talentos e recursos para o avanço do Teu reino. Pai, abençoa cada líder espiritual, cada pastor, cada intercessor que se uniu a nós nesta hora, dando-lhes sabedoria, para conduzir seus rebanhos com integridade, compaixão e visão profética. Que suas igrejas sejam centros de avivamento e de transformação social, onde o Teu amor se derrama em ações de justiça, misericórdia e verdade. E agora, Senhor, enquanto nos aproximamos do clímax desta intercessão de 1 hora, declaramos, com voz uníssona, que somos mais que vencedores em Cristo, que as cadeias da opressão foram quebradas, que as muralhas de Jericó caíram ao som da nossa adoração, que os vales de ossos secos se encheram de carne e pele, e que a multidão de céus se alegra por cada alma que se rendeu ao Teu chamado. Que essa certeza de vitória nos acompanhe nos dias vindouros, lembrando-nos de que o Senhor está conosco, guiando nossos passos, fortalecendo-nos na batalha e enchendo-nos de paz que excede todo o entendimento. E assim, com gratidão profunda, encerramos esta oração profética, certos de que o que foi plantado nesta hora dará frutos eternos, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei. Amém. Agora, rendidos à magnitude da Tua glória, propões um ato de fé que transcende palavras, enquanto nossos lábios declaram a Tua soberania. Que nossos pensamentos e emoções se alinhem ao pulsar do Teu coração divino, de modo que cada sinapse cerebral seja inundada pela presença do Espírito Santo, gerando novas conexões de esperança e propósito. Nós não queremos apenas repetir fórmulas, mas experienciar a unção tangível que liberta a alma e vivifica o corpo, gerando reações neuroquímicas de paz, amor e alegria que testemunham o caráter transformador do reino. Senhor, invadimos cada departamento da nossa existência, mental, emocional, corporal, social e espiritual, com a autoridade que nos foi delegada por Jesus, derrubando fortalezas mentais de desânimo e substituindo-as por fortalezas de convicção, plantando cravos de coragem que florescerão em atos de serviço atento aos necessitados. Invocamos o Teu sopro criador sobre a área financeira de cada vida aqui representada, clamando que janelas no céu se abram e derramem provisões milagrosas, emprego para o desempregado, promoção,
ao que serve fielmente. Oportunidades de negócio para o empreendedor, liquidez para o empreendedor em crise, esmolas para quem sobrevive no limite e milagres de renda inesperada para surpreender o impossível. Espírito Santo, ministra aos que se sentem rejeitados pelo mundo, lembrando-os de que seu valor não está no reconhecimento humano, mas no fato de terem sido criados à imagem e semelhança do Deus vivo. Que hoje, em um instante, o sombrio reflexo do espelho seja trocado pela visão gloriosa de um filho ou filha amada do Altíssimo, revestida de dignidade, valor e propósito eterno. Senhor, toca os lares que vivem sob tensão de relacionamentos conflituosos, que irmãos disputem amor em vez de disputarem heranças, que casais rompam o ciclo de mágoa e ensaguem-se novamente como companheiros de jornada, que pais e filhos eliminem muros de indiferença e construam pontes de comunicação e respeito mútuo. Nós declaramos quebra de barreiras de entendimento, restauração de vínculos, cura de feridas emocionais que há muito tempo clamavam por tua intervenção. Invocamos o nome de Jesus sobre crises familiares tão complexas que as próprias gerações tendem a repetir dores não resolvidas. Decretamos entendimento de espírito a espírito, reconciliação imediata e recomeços pautados no perdão genuíno. Deus de amor, inscreve em cada coração aqui presente um pacto de fidelidade ao teu caminho, que nossas palavras sejam sementes de vida, que nossos atos sejam emblemas do teu amor e que nossos pensamentos sejam alinhados à tua vontade perfeita. Espírito Santo, sonda nossos corações e revela nas áreas de teimosia, de orgulho disfarçado, de convicção e detalhes de pecado não reconhecidos, para que possamos nos arrepender verdadeiramente e experimentar uma limpeza interior profunda, capaz de derreter o que é de pedra e semear um terreno fértil para o avivamento contínuo. Senhor, enviamos um decreto profético sobre cada mente perturbada, que a ansiedade que paralisa ceda lugar à paz que excede todo entendimento, que a depressão que corrói ceda lugar ao gozo inabalável do teu espírito, que os pensamentos de derrota cedam lugar à ousadia de crer no impossível. Declaramos que os padrões negativos de comportamento menos medo, culpa, crítica, autopiedade sejam desintegrados agora, expulsos como sombras pela luz radiante do teu amor. E, por fim, unimos nossas vozes em um clamor final de empoderamento divino, que cada ouvinte saia desta experiência diferente, não apenas emocionalmente renovado, mas espiritualmente elevado, mentalmente reprogramado, fisicamente cheio de vigor e socialmente comprometido com ações de compaixão e justiça. Que essa unção se perpetue em cada respiração, em cada pensamento, em cada passo, e que ao longo dos dias vindouros possamos olhar para trás e dizer naquele momento: exato, o reino de Deus me tocou de forma tão profunda que minha vida nunca mais foi a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Pai eterno, diante da grandeza do teu amor, nós levantamos um cântico de gratidão que ecoa pelos céus e pela terra, declarando que cada respirar nosso é um presente divino, cada batida do nosso coração é um lembrete da tua fidelidade, e cada passo na nossa caminhada é guiado pela tua mão poderosa. Senhor, nós reconhecemos que nada do que fizemos até aqui nos fez merecedores de tão imensa graça, mas proclamamos que é justamente neste reconhecimento de nossa pequenez que o teu poder se aperfeiçoa, e é na fraqueza que vimos a tua força se manifestar com maior intensidade. Por isso, hoje selamos este momento com um pacto de adoração viva, que nossas vozes sejam instrumentos de louvor que rompam todas as cadeias espirituais, que nossos corpos sejam templos consagrados em que habita o teu Espírito, e que nossas vidas sejam testemunhos ambulantes da glória do teu reino. Espírito Santo, derrama agora a unção de sabedoria sobre nossos líderes, sejam eles políticos, empresariais ou comunitários, para que governem com justiça e compaixão, reflitam teus valores em cada decisão e direcionem o rumo das nações conforme os princípios eternos contidos na palavra viva. Que a tua sabedoria, que ultrapassa todo entendimento, envolva ministros, presidentes, governadores e prefeitos, conduzindo-os a escolhas que promovam a vida, a paz e a prosperidade espiritual e material para o povo. Senhor, levanta formadores de opinião, jornalistas, artistas e influenciadores, para que usem suas vozes como alavancas de mudança, proclamando a mensagem de esperança e redimindo as narrativas sombrias que cobririam de desespero os mais vulneráveis.
Que cada sala de imprensa, cada palco, cada canal de comunicação se torne plataforma de verdade e luz, onde o teu reino seja anunciado e reconhecido, e onde o teu poder se manifeste em sinais e maravilhas, confirmando a autenticidade da tua palavra, Deus de amor. Volta agora o teu olhar para as futuras gerações. Abençoa as crianças e os jovens que se levantam agora, donos de um mundo repleto de desafios, mas igualmente carregado de oportunidades para o avivamento. Que eles experimentem tua presença de forma real e transformadora, recebam dons espirituais para edificar a igreja e reformar a sociedade, e sejam protegidos de influências que distorçam a verdade do Evangelho. Senhor, cria neles um espírito inquebrantável de justiça, coragem para defender os oprimidos e sensibilidade para perceber o clamor dos que sofrem, para que sejam líderes íntegros, compassivos e visionários, aptos a moldar um futuro de retidão e compaixão. Que cada escola, cada universidade, cada espaço de convivência estudantil seja permeado pela tua sabedoria e poder, e que o testemunho de jovens cheios do teu espírito seja o germe de um avivamento que se espalhará como fogo por toda a terra. Senhor, enquanto encerramos esta extensa unção de oração, que o teu fogo consumidor permaneça aceso em nossos corações, que nenhum vento contrário possa apagar a chama, e que a luz do teu amor brilhe tão intensamente em nós que sejamos faróis para os que caminham na escuridão. Nós nos levantamos da fé, não do medo, da convicção, não da dúvida, não do desespero. E em nome de Jesus, selamos este decreto profético de bênção, cura, restauração e avivamento sobre toda a humanidade. Que o mover iniciado nesta hora se estenda por dias, meses e anos, produzindo frutos que permaneçam, gerando conversões em massa, sociedades transformadas e corações renovados. E, até o último momento desta hora de intercessão, proclamamos: Reino de Deus, avança sem barreiras. Reino de Deus, manifesta-te em cada canto. Reino do Dias, opera milagres agora. Amém. E